O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje o grande bispo e mártir Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio, ele morreu no 2º século e ele foi discípulo de São João Evangelista, teve contato com São Pedro, com São Paulo. Por quê? Porque ele é um bispo, um padre da igreja subapostólico, isto é, imediatamente após os apóstolos, ele começou a exercer o seu ministério. Então, é alguém que esteve em contato íntimo com as raízes da nossa fé. Pois bem, então Santo Inácio de Antioquia, ele é aquele bispo que deseja entregar a sua vida por amor a Cristo. Ele quer ser trigo de Deus nas presas das feras. Ele foi preso por ser cristão, por ser católico, e foi entregue, foi destinado a Roma, para que em Roma ele fosse devorado por leões. Pois bem, eu gostaria então de fazer uma contraposição de Santo Inácio e da sua teologia, da sua espiritualidade, com essa afirmação de São Paulo na primeira leitura de hoje, retirada da carta aos Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 3, São Paulo diz assim: com efeito, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Então São Paulo está dizendo que a justificação, ela vem pela fé. Ele afirmou isso ontem. Romanos, capítulo 3, versículo 28, 28. Romanos, capítulo 3, versículo 28. Com efeito, julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a prática da lei judaica. Isso aqui deu pano para a manga. Porque Lutero, fundador dos protestantes, começou a compreender esta afirmação como se ela quisesse dizer, como que São Paulo quisesse dizer com isso, que as obras não têm importância, que o que importa
é a fé, já que o homem é justificado, é santificado, é salvo. O homem é justificado pela fé, sem a prática da lei judaica. Mas primeiro, quando São Paulo aqui se refere sem a prática da lei judaica, ele está se referindo à circuncisão, à observância das normas alimentares, das normas rituais. Então São Paulo está dizendo que ninguém se salva por causa disso. Que não são as obras que salvam a pessoa. Que a salvação não vem por mérito próprio. Isso é católico, corretíssimo. Mas o que São Paulo quer dizer, que São Paulo não está negando o valor das obras. Só está dizendo que a justificação, que a raiz, que o início da justificação se dá na fé. Porque a salvação é graça de Cristo, que é acolhida pela fé. Você crê, você acolhe aquela graça oferecida por Cristo. E esta fé vai se desenvolver, essa fé será viva se ela se manifestar por meio das obras. O próprio São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 5 e 6, o próprio São Paulo vai dizer que ninguém é salvo por ser circuncidado ou não ser circuncidado, mas pela fé animada pela caridade. Então percebe, a fé verdadeira, segundo São Paulo, não é aquela fé meramente intelectual. Isso para ele é uma fé morta. A fé verdadeira é aquela que age, é aquela que é regida, que é animada pela caridade. É por isso que São Tiago vai dizer, na sua carta, capítulo 2, versículo 26, a fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostro a minha fé pelas obras. Então percebe que não existe uma contraposição, uma contradição entre fé e obras, mas uma complementariedade. De modo que a interpretação de Lutero é totalmente fora do pensamento de São Paulo, de São Tiago, do próprio Senhor, que disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, Jesus Cristo está supondo que há pessoas que dizem Senhor, Senhor, isto é, pessoas que creem, mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Percebe aqui que existe esta ligação com as obras, de modo que quando Lutero diz peca forte te, sed crede fortius, peque fortemente, mas creia mais fortemente ainda que você está salvo. Isto é, veja aqui o desprezo para com as obras, independentemente do que você faça. Se você crê, você está salvo. Peque muito, creia mais ainda, e ok. Um católico não vai dizer isso. Embora Lutero tenha sido um agostiniano, ele pouco aprendeu com o seu mestre, Santo Agostinho, que diz: o Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Então existe esta ligação necessária entre a fé e as obras. Isto é, a fé movida, regida, animada pela caridade. Pois bem, mas por que então que eu queria fazer essa relação com Santo Inácio? Que Santo Inácio, então, ele crê em Cristo, sim, mas ele quer amar Cristo até as últimas consequências. E o amor é uma obra. Ele quer entregar a sua vida.
Ele quer se unir profundamente a Cristo, porque sabe que isto lhe é agradável. De modo que ele, quando está sendo levado para Roma, para ser comido pelas feras, imagine, aqui nós estamos falando, meus santos, de um bispo em torno dos seus 80 anos. Isto é um velho, um homem idoso, cansado, que viveu a sua vida servindo a Cristo, e agora, com toda alegria, ele vai se entregar a Cristo como seu ato último de amor. E aí, ele vai escrevendo cartas, ele escreve 7 cartas para as dioceses por onde ele passa. Ele sai da sua e vai passando pelas dioceses e escrevendo cartas para animar os cristãos que estão sendo perseguidos, para que eles não desanimem na fé, para que eles, por causa dos sofrimentos a que estavam sujeitos, não caiam na heresia, isto é, para que eles perseverem no amor a Jesus Cristo. Então a sua preocupação, a sua solicitude pela igreja. E como já alguns cristãos importantes, pessoas importantes tinham sido convertidas, tinham se convertido ao cristianismo, às escondidas, algumas tentavam livrá-lo, isto é, comprando alguns soldados para que soltassem Inácio, e ele descobriu que queriam salvá-lo. E aí ele escreve dizendo: não queiram que eu morra, deixem-me viver. Mas como assim? Sim, porque para ele, morrer era perder a graça de se entregar a Cristo. Então a verdadeira vida para ele era morrer por Cristo. Então não queira que eu morra, deixe-me viver. A minha vida é me entregar a Cristo. A minha vida é me unir a Jesus Cristo, inclusive numa morte semelhante à sua, numa morte dolorosa, numa morte cruenta. Meus irmãos, celebrar um mártir é pedir a nosso Senhor um amor semelhante. São Paulo diz, na carta aos Filipenses, que Deus, sei que alguns aqui vão até se espantar, São Paulo diz assim, que Deus escolheu uns para por eles sofrer. Isto é, existem almas eleitas para uma união mais profunda com Ele. E quando São Paulo diz isso, ele não diz para incutir terror. Crê em Deus Pai, tomara que não seja eu quero apenas crer. Eu não quero por ele sofrer. Claro que todo mundo vai sofrer, mas São Paulo fala aqui de algo mais profundo. Se você diz isso, é porque você não compreendeu a alegria de amar a Cristo e de amá-lo profundamente. Se você diz isso, é porque você ainda está apegado a este mundo de alguma maneira. E entenda, meus santos, isto, para que você compreenda este versículo de São Paulo, por exemplo, e se regozije, você precisa ter uma sabedoria espiritual. Você precisa ser socorrido pelo Espírito Santo. Humanamente falando, você não consegue. Isso é, o homem natural não consegue apreender, compreender esta eleição. Nossa, ser escolhido para sofrer por Cristo é uma graça, é uma eleição. Não, nós queremos apenas crer. Nós não queremos sofrer por Cristo, com Cristo, unido a Cristo. Pois bem, então São Paulo diz isso. Santo Inácio, ele compreende essa verdade e diz: eu fui eleito. Deus me deu essa honra de morrer por ele. E ele sabia que seria uma morte dolorosa, que ele seria desconjuntado, que ele teria braços
pernas arrancadas, que não seria algo indolor, mas que seria dolorosíssimo. Mas ele não olhava para o sofrimento com olhos carnais. Ele olhava com olhos sobrenaturais. Eu serei trigo de Deus nas presas das feras. Isto é, existe aqui uma linguagem eucarística do trigo de Deus. Então nós precisamos, meus santos, e aí cada um com o sofrimento que tem, pedir a nosso Senhor a graça de nós olharmos para o nosso sofrimento com um olhar sobrenatural e possamos dizer: eu estou crucificado com Cristo. Então eu preciso ter os mesmos sentimentos de Cristo crucificado. Eu preciso me utilizar das minhas dores, das minhas mazelas, das minhas dificuldades, das minhas limitações e fazer delas uma ocasião para amar mais a Deus, para desejar mais o céu, para me desapegar mais da terra, para que eu veja o que verdadeiramente importa. Então, se você ainda não chegou ao grau de pedir a Deus mais sofrimentos, para com Ele mais se configurar, você já pode pedir a Deus sabedoria para viver os sofrimentos que você tem. Os sofrimentos que já bateram a porta da sua vida. E que você é chamado a, como amigo da cruz, abraçá-lo com sabedoria evangélica, com a sabedoria do Espírito Santo. Pois bem, então estava aquele velho bispo, aquele velho homem, caminhando para Roma, para ser morto, e ele pede: não tentem me salvar, se vocês me salvarem, para mim isso será morte, deixem-me morrer, que para mim será vida, eu vou me unir a Jesus Cristo. E aí tem um pequeno trecho de uma de suas cartas aos Romanos, que ele escreve isso: eu sou o trigo de Deus, e sou moído pelos dentes das feras, para ser apresentado como pão puro de Cristo. Só assim eu serei um pão puro de Cristo. Para mim, é melhor morrer para ir para o encontro de Cristo Jesus. Ele está citando aqui São Paulo, né? Para mim é melhor morrer. Então ele diz a mesma coisa. Para mim é melhor morrer e estar com Cristo, do que reinar sobre as extremidades da terra. Ele está dizendo: para mim é melhor morrer por Cristo, do que ser rei na terra. Ele pega a maior glória de então. Morrer por Cristo é infinitamente melhor. Eu quero que vocês escutem e se espantem. Porque senão você escuta com ouvidos tão, aspas, piedosos, tão acostumados com isso, que você não percebe o escândalo que essas palavras causam ao mundo incrédulo, ao mundo sem fé. Ele está dizendo que morrer por Cristo é melhor do que toda a glória que esse mundo possa oferecer. Você crê nisso? E pelo amor de Deus, não responda já de imediato: creio. Que você sabe que a sua vida vai contradizer a sua boca. Você crê, mas aumentai, Senhor, a minha fé. Que quantas vezes você crê, mas uma fé meramente intelectual. Nas obras, uma outra coisa se manifesta. Nas obras eu quero ter uma vida confortável. Nas obras eu quero ter uma vida sem sofrimento. Nas obras eu não quero cruz. Na minha vida concreta, no meu viver concreto, eu quero uma outra coisa. Santo Inácio, ele quis viver a sua fé. Percebe aqui? Então que cada um pense naquilo que mais o tem incomodado. E você está disposto a dizer: eu prefiro isso aos reinos da terra. Eu prefiro viver isso com Cristo, me unir a Cristo, aos reinos da terra. Continua Santo Inácio:
É a Ele que eu procuro, Ele que morreu por mim, é a Ele que eu quero, Ele que ressuscitou por nós. É a Ele que eu quero. Ele morreu e Ele ressuscitou por nós. Meu nascimento se aproxima. O dies natalis. Percebe? O meu nascimento para a verdadeira vida. O que é que o olhar mundano iria dizer? Não, é a sua morte que se aproxima. Não. É o meu nascimento. Eu vou nascer quando as feras me rasgarem as carnes e me desconjuntarem os ossos. Nossa, padre, que linguagem. Estou tentando sair de toda a poesia para que você veja a crueldade do fato e você possa dar o salto da fé. Então ele está dizendo isso, o meu verdadeiro nascimento. E não é assim, meus santos, que às vezes acontece, isto é, não são os sofrimentos na nossa vida que muitas vezes são a ocasião para nos fazer nascer para Deus. Será que não foi exatamente um sofrimento na sua vida que mais o aproximou de Deus? Se você parar e analisar alguns momentos dolorosos da sua existência, não foram eles um lugar teológico, um lugar de encontro com Deus, um lugar em que você abriu os olhos para as realidades que verdadeiramente importam? Não é assim que não poucas vezes acontece? Permiti, continua, eu vou terminar, é curtinho. Permiti que eu seja imitador da paixão do meu Deus. Isto é, pelo amor de Deus, não queiram me livrar disso. Eu quero imitar a paixão do meu Deus. Quem aqui tem coragem disso dizer? Isto é, eu quero imitar, isto é, eu quero ser crucificado. Eu quero imitar a paixão do meu Deus. Eu digo, se você não for socorrido do alto, essa frase ou será uma presunção, ou será uma loucura. Você não sabe nem o que está pedindo. Eu quero ser o imitador da paixão do meu Deus. Meu desejo terreno foi crucificado. Eu não desejo mais nada para esse mundo. Meu desejo terreno foi crucificado. E já não há em mim ardor para amar a matéria. Se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo. Não existe ardor. Eu não desejo as coisas deste mundo. E ele está falando de coisas lícitas, tá? Ele não está falando de coisas ilícitas. Mas ele diz, o meu coração arde por Deus. Eu desejo me configurar a Cristo. Eu não desejo as coisas deste mundo. Mas uma água viva murmura dentro de mim, dizendo, vem para o Pai. Isto é, o Espírito Santo dentro dele, dizendo, vem para Deus. O Jesus que nele habita, dizendo, vem para junto do Pai. Meus irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos em que consiste a verdadeira fé, aquela que leva você a agir pela caridade, para se configurar a Cristo e fazer tudo por causa dele. Nós iremos receber a Eucaristia, iremos receber o coração de Cristo. Todas as vezes que nós comungamos, nós recebemos o coração de Cristo. Nós recebemos o seu espírito, nós recebemos os seus sentimentos, nós recebemos seu corpo, sangue, alma e divindade. Que cada um aqui, ao comungar, ao receber Jesus, peça a graça de desejar cada vez mais se configurar a Cristo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Toda a comunhão deve ser compreendida, acompanhada por desejos esponsais. Eu quero me configurar plenamente ao meu amado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.